Se você assistiu a aula que a gente acabou de disponibilizar, que a gente disponibilizou hoje, a aula gravada, vocês sabem então que a live de hoje vai falar sobre mecanismos de hedge. Hedge, a tradução literal de hedge é cerca, mas a gente costuma utilizar é proteção, né? Então, como eu disse na aula gravada, o mecanismo de hedge, ou o mecanismo de proteção, ele serve para proteger, mas proteger do quê, certo? Então, quando a gente falou lá na nossa primeira aula que a gente tem as classificações de risco, e uma das classificações de risco é o risco de mercado, e o que, que era o risco de mercado? Era o risco relacionado às oscilações, às variações do mercado. E aí a gente lembra que tudo aquilo que pode variar, né? Vamos pegar aí, por exemplo, renda variável, uma ação de uma empresa, ela pode variar, ela sobe e desce. Vamos pegar aí taxa básica de juros, a Selic, ela também pode variar. A gente está vendo aí uma variação, uma queda muito grande na taxa Selic. E tudo isso, todas essas variações, elas podem impactar o mercado financeiro. E para que esse impacto seja mitigado, reduzido, para que a gente consiga se proteger de modo que esse impacto não nos afete de maneira relevante financeiramente, a gente tem aí os mecanismos de hedge, ou os mecanismos de proteção, que envolvem basicamente o mercado futuro. E aí é que a gente entra num assunto mais complexo da nossa disciplina, que é o mercado futuro, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, porque essa aula é um pouco mais complexa mesmo, vocês podem colocar aqui a pergunta aqui no cantinho, nos comentários do vídeo, e aí, durante a aula, a gente vai lendo o que der para responder, o que eu souber responder, o que a professora Berenice também souber responder e puder, a gente já vai respondendo durante a aula, tá? Então, vamos lá. Mercado futuro, ele tem mecanismos que funcionam como um contrato futuro, que nada mais é do que você tentar antecipar o preço de uma operação que vai acontecer no futuro. Então, você trava o preço no presente para uma operação de compra e venda que vai acontecer no futuro. Então, a gente, por exemplo, um exemplo básico que eu usei, inclusive, na aula gravada, é que vamos pensar aí num cenário aí de uma commodity. Você tem todo o custo, né, incorrido do processo produtivo ali, daquele produto que você está plantando, e aí o custo que você está tendo é o custo de hoje, é o preço de hoje, a semente de hoje, né, o veneno de hoje, os funcionários de hoje, mas você só vai vender o produto lá na frente. E se lá na frente o preço do seu produto variou para baixo, ou seja, ele teve uma oscilação, ou ele teve aquele risco do mercado, se ele caiu, e aí na hora de vender, você não vai conseguir vender ele, você vai conseguir vender ele, mas o preço de venda não vai possibilitar que você consiga arcar com as despesas do seu processo produtivo. Então, se chegar lá na frente, o seu produto não estiver valendo nada, ou se ele estiver valendo pouca coisa, você não vai conseguir arcar com o seu processo, muito menos ter lucro, que é o objetivo de todo mundo que trabalha, que atua aí, que faz algum empreendimento, que tem alguma plantação, enfim. Então, se você não vai conseguir nem arcar com as despesas do processo, muito menos ter lucro. E para garantir que isso não aconteça, você antecipa o acordo do preço. Então, se você tem ali uma quantidade de, vamos pensar no exemplo de commodities, tá? O exemplo de commodity é mais fácil para a gente entender agora. Então, vamos pensar aí que você tem ali uma quantidade, sei lá, de 100 sacas de soja que você produziu, né? Você faz uma estimativa de que você vai produzir aí 100 sacas de soja. E aí tem o preço da soja lá que está R$ 70 hoje, né? E aí você acredita que lá no futuro, pensando aí no cenário político, crise, cenário climático e tudo mais, o preço da soja pode cair. E aí o que você faz? Você pega uma parte dessa estimativa de produção sua, vai lá no balcão, e aí você faz uma trava no preço, você vende um percentual e define o preço ali, né? Então, lá no futuro, você entrega o produto no dia que você definiu no contrato, você entrega a quantidade que você definiu no contrato,
mas no preço que você estipulou lá no passado. Então, você faz isso para uma parte da sua produção, que é a parte que é responsável, a parte básica para você poder arcar com as despesas do seu processo produtivo. E aí, depois você deixa um pedacinho para poder fazer a operação lá na frente. Quem sabe assim, quando chegar na hora de vender, depois que você produziu, depois que você colheu a sua soja, chegando lá, de repente, o preço do produto subiu, e aí você consegue vender com preço melhor, e aí você vai ter lucro. Então, as operações principalmente de mercado a termo, né, elas funcionam assim, você antecipa o preço, define uma taxa, um percentual ali da sua produção, e aí você executa a compra e a venda, no caso, lá na frente, com o preço que você definiu lá no passado. Então, você percebe que é uma forma, é um jeito de você proteger, se proteger de uma oscilação futura. Então, quando a gente pensa na disciplina de gestão de riscos, é uma forma da gente mitigar o risco de mercado, de garantir que essas oscilações futuras não vão impactar o seu negócio. E aí, como vocês viram lá na aula, existem algumas, na verdade, algumas ferramentas, mecanismos que podem te ajudar para garantir essa proteção, para que você consiga ter essa proteção e não sofrer os impactos das oscilações futuras, pensando em um processo de longo prazo, né? Se você produzisse e vendesse agora, você não ia precisar fazer uma proteção porque você está produzindo e vendendo agora. Mas se você está produzindo e vendendo no futuro, você fica meio que à mercê aí das oscilações que acontecem nesse tempo. Então, por isso que você precisa fazer uma trava para se proteger, tá? Então, a gente tem aí contrato a termo, que é o que eu falei agora há pouco, a gente tem os contratos futuros, que é uma evolução do contrato a termo, todas as explicações desses tipos aí de contratos, que são mecanismos de derivativos, todas essas definições eu expliquei na aula que está disponível lá no estúdio, tá? Então, a gente tem os swaps, a gente também tem os contratos de opções, e eu vou dedicar aqui a live de hoje para falar basicamente sobre os swaps e sobre as opções, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente aos outros itens, fiquem à vontade também para perguntar, mas eu vou concentrar porque eu acredito que tanto o swap quanto as opções, eles não estão no nosso cotidiano, então, por a gente não ouvir toda hora falar de swap ou de opção, caso você seja um investidor aí, que trabalhe já na Bolsa de Valores, é um cenário diferente, mas você que nunca ouviu, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade para poder assimilar esse conteúdo. Então, swap, vamos pegar um exemplo aí, tá? Já vou começando a definição de swap pelo exemplo para poder facilitar. Vamos pensar aí numa empresa, e aí essa empresa ela tem uma aplicação, ela tem uma poupança ali, uma aplicação de renda fixa de 2 milhões, ela pega um dinheiro que ela tem, ela coloca esse dinheiro numa renda fixa, e ela usa esse dinheiro para pagar uma dívida do exterior, uma dívida externa. E aí essa dívida externa ela vai pagar em dólar. Então ela tem o dinheiro em caixa, ela aplica esse dinheiro e aí ela vai pagar, ela usa esse dinheiro para pagar uma dívida. Só que essa dívida ela vai ser paga em dólar. Então o que que acontece? Quando ela pega esse dinheiro, esses 2 milhões aí hipotéticos, tá? E coloca numa renda fixa, ela tem a rentabilidade da renda fixa. E quando ela vai pagar em dólar, ela tem a variação do dólar. Então, vamos pensar aí que se ela vai pagar, se o passivo dela, se a contas a pagar dela é em dólar, e o dólar hoje está R$ 5, supondo que o dólar amanhã esteja R$ 6, você vai ter a variação e a sua conta a pagar, ela vai aumentar. Então, você tinha uma conta para pagar hoje, que é a mesma conta que você vai ter que pagar amanhã. O problema é que ele tá indexado no dólar, e se o dólar subiu, a sua conta também subiu, certo? Então vamos pensar aí, vamos voltar para o exemplo. 2 milhões, uma empresa tem 2 milhões guardado, e aí ela tem ali uma aplicação que ela deixa lá guardado com prazo de 60 dias. E aí o CDI, que é o indexador dessa aplicação, está em 1%. E aí vamos pensar que, né, vamos fazer uma estimativa de que o dólar vai ter uma variação nesse período de 5%. Então, para garantir que a gente não tenha esse impacto de aumento do preço do dólar de 5% e ter que pagar
a mais do que a gente havia previsto, a gente faz uma operação de swap, que aí é o seguinte, a gente troca a rentabilidade do CDI, que é a nossa rentabilidade daquela aplicação que a gente tem, pela variação do dólar. Então, a gente chega no balcão ali, a gente chega na operação, junto a uma instituição financeira, e aí a gente faz a troca dessa rentabilidade do CDI pela variação do dólar. A gente paga por isso, paga uma taxa por isso, e aí o banco, ele assume a o risco pela variação do dólar, e aí a gente faz a troca, a variação da moeda pela rentabilidade do CDI. Então, se a gente pensar aí, estamos falando de uma dívida aí de um saldo de 2 milhões, né? Vamos pensar que o CDI variou 2% e o dólar variou 5%. Então, se a gente pegar 2 milhões, 2%, 5%, no final, pelo CDI, a variação daria 2 milhões e 40 mil, uma conta a pagar. Pelo dólar, a variação vai dar 2 milhões e 100 mil. Então, pela variação do dólar, já que o dólar variou mais, pelo dólar a gente teria que pagar 2 milhões e 100 mil. Pelo CDI a gente teria 2 milhões e 40 mil. Essa diferença de 2 milhões e 100 mil e 2 milhões e 40 mil, essa diferença que dá 60 mil, se a gente fez um contrato swap com o banco, esse valor de 60 mil, que seria um prejuízo nosso, quem assume é o banco. Então a gente paga um prêmio para o banco e aí ele assume esse risco. Então é uma troca de risco, é uma transferência de risco. A gente pega a nossa variação, que no caso seria em dólar, a gente troca isso com o banco, a gente passa para o banco esse risco da variação do dólar, e aí a gente paga uma taxa para o banco, e aí se tiver uma situação onde o dólar sobe, é ele que assume o risco, o custo da despesa, que seria a diferença, que nesse caso desse exemplo é de 60 mil. E aí a gente tem vários tipos de swap, né? Nesse caso aqui é um exemplo de dólar, então seria um swap cambial. Mas a gente tem também swaps de commodities, um exemplo aí de swap de commodity, um dos mais utilizados é o petróleo. Então, quem faz bastante swap de petróleo são as companhias aéreas, porque elas utilizam o petróleo como combustível. E aí o petróleo ele tem uma grande oscilação de preço. Então, para garantir que ela não vai ter nenhum impacto para né, ela tenta fazer um swap de modo que ela garanta que o preço do petróleo fique fixo. Então, ela faz um swap de commodity por um título de renda fixa, e aí ela paga uma taxa por isso. Então, se o petróleo dispara, quem assume o risco por isso é a outra parte do contrato. Também a gente tem swap de índice. Então, quando a gente fala de, sei lá, por exemplo, dois índices, a gente tem o Ibovespa, que é um índice, e o CDI, que é outro índice. Então, você consegue fazer uma troca de risco, você passa a variação do Ibovespa para outra parte, e você assume, em contrapartida, a variação do CDI. Se você tiver prejuízo, você paga um prêmio por isso, a outra parte assume a, a, o prejuízo no caso. Certo, então, para fixar a questão do conceito de swap, o que vocês precisam definir? Que é uma troca de risco, onde uma parte assume o risco da variação da outra parte. Para isso, existe uma taxa, um prêmio para isso acontecer. E então, resumidamente, é uma transferência de risco. Então, se eu tenho um risco de uma oscilação de uma operação que é em dólar e eu quero me proteger, eu faço um swap com o banco, de modo que se o dólar variar e isso for me prejudicar, eu tenho uma garantia de que eu vou estar coberto para que o meu prejuízo não seja tão grande ou que eu quase praticamente não tenha prejuízo. Então, swap é isso, é uma troca para garantir o fluxo. Diferente de opção. Opção, mercado de opções, ele funciona de uma maneira um pouquinho mais diferente. Então, quando a gente pensa aí em a própria palavra opção, ela é muito sugestiva, né? Então, o mercado de opções, ele te dá a opção, olha só, de exercer ou não o direito de comprar ou vender um ativo. Calma, vou tentar usar um exemplo aqui para facilitar a vida de vocês, para ficar muito fácil
de entender. Vamos pensar aí que você tem uma casa e aí você quer vender essa casa pelo preço de 500 mil, né? Seu vizinho, ele quer comprar de você pelo preço de 500 mil reais. Só que ele não vai ter essa quantia de 500 mil reais agora, ele só vai ter daqui 3 meses. Então, agora ele só tem 50 mil reais, ele só tem 10% do valor dessa casa. Então, o que que ele faz? Ele propõe uma opção de compra para você, fala assim, olha, eu quero comprar essa casa de você, certo? E aí eu te pago 50 mil. Então vamos chamar esses 50 mil de prêmio. E aí depois eu vou traduzir para vocês esse conceito para facilitar, tá? Eu vou pagar para você 50 mil agora. Então esses 50 mil você chama de prêmio. E aí, com esses 50 mil, daqui 3 meses, eu tenho direito de comprar essa casa por 500 mil reais. Vamos chamar esses 500 mil reais de strike. Então, daqui 3 meses, 90 dias, vamos chamar esses 90 mil de prazo, certo? Então, você recebeu esses 50 mil reais e aceitou essa operação. Então, daqui 3 meses, se o seu vizinho quiser comprar a sua casa, você é obrigado a vender ela. Se o seu vizinho falar assim, olha, desculpa, a casa desvalorizou, fizeram uma escola na frente da casa e agora ela custa 100 mil, eu não quero mais comprar. Ele tem a opção, ele pode comprar ou não. Então, ele tem a opção de comprar ou ele tem a opção de não comprar. Os 50 mil que ele já deu ali de prêmio, de entrada, ele perde. Esse valor já era. Então, nesse valor aí, ele não consegue recuperar. Mas os outros 450 mil, ele tem a opção de comprar ou não. Então, vamos fazer uma tradução para um cenário real agora, tá? Você tem um ativo, uma ação que está custando aí R$ 30. Uma ação da Petrobras, exemplo, tá? Que custa R$ 30. E aí, você quer comprar uma opção de compra. Você quer comprar o direito de poder comprar essa ação daqui 2 meses, certo? E aí você coloca lá que o preço da opção, da ação, ela vai custar, o preço do strike é R$ 35, tá? Então, o preço à vista da ação da Petrobras hoje está 30, mas o preço da opção do strike é 35, você pagou R$ 1 para ter esse direito, certo? Então, daqui 3 meses, você vai olhar lá na variação dessa ação e ela está custando 38. Você pagou R$ 1 para poder ter o direito de comprar ela a 35. Você pagou R$ 1 para poder comprar ela a 35. E aí, quando você viu, daqui 3 meses, ela estava 38. Compensa você comprar essa ação a 35, tendo pago R$ 1 no prêmio? Então, 35 mais R$ 1, você teve um custo de 36 na operação? Compensa pagar R$ 36 em algo que vale 38? Compensa. Você vai pagar 36 num negócio que custa 38. É a mesma lógica de um carro, por exemplo. Compensa você pagar 36 mil reais num carro que vale 38 mil reais? Compensa. Então, neste caso, você fez uma opção de compra e aí você conseguiu fazer com que você travasse o preço da ação a 36, na verdade é 35, mais R$ 1 do prêmio, e aí você falou assim, olha, daqui 3 meses eu tenho direito de comprar ou não. E aí chegou lá no final, a ação estava a 38, você falou, olha, eu quero exercer o meu direito, eu quero comprar a ação a R$ 36, porque daí eu vou ter lucro, né? Eu compro a R$ 36 de um produto que custa 38. Então, basicamente, a questão da ação, da opção funciona assim. Você garante o preço do exercício quando você paga o prêmio, e aí, quando chega no momento de executar, você decide se você quer executar ou não. Se nesse exemplo que eu dei, né, se a ação, ao invés de ter subido para 38, tivesse caído para 25, você vai querer pagar R$ 36 em uma coisa que custa 25? Não, é melhor você perder aquele R$ 1 que você deu de prêmio, né, deixa passar, e vai lá no mercado à vista e paga 25. Então, você não executa
a sua opção de compra, você simplesmente não exerce o direito, você vai lá no Mercado à Vista e faz a operação lá. Então, a opção, ela tem essa característica, né? Eu estou falando bastante da opção de compra, mas você também pode ter uma opção de venda. Olha só que complexo, é comprar uma opção de venda. Ou seja, eu vou ter o direito de vender determinado ativo se eu quiser. Então, mesma coisa, é só inverter a lógica, né? Eu fui lá, paguei R$ 1 no prêmio, né? E aí eu tenho direito, eu coloco um strike ali, na verdade, quem lança coloca um strike ali a R$ 10. E aí o preço à vista tá R$ 8. Então, se você for comprar agora, o negócio custa 8. E aí o preço do prêmio, o preço do strike é R$ 10. E aí você paga um prêmio de R$ 1, certo? Então, aí de repente, na hora de você passou o período, passou o prazo, na hora que você foi olhar a oscilação do produto, você viu que a ação está custando R$ 12. Ela está custando 12. E aí você vai avaliar. Compensa, eu paguei R$ 1 para ter o direito de vender a 10. Compensa eu exercer o direito de vender a 10 ou não? Aí você precisa avaliar o preço do cenário atual daquela ação. Então, se compensa, você executa. Se não compensa, você não executa. É a mesma coisa, só que invertido, né? É o direito de vender. Então, nesse contexto todo, a gente vai ter alguns nomes, né? Então, por exemplo, opção de compra, quando você for olhar dentro do setor, do cenário financeiro, ela vai se chamar call, né? Call, C-A-L-L. Então, call é o direito, é a opção de compra, é quando você tem o direito de comprar ou não. E aí você também tem a put. A put é a opção de venda, então você tem o direito de vender ou não. Nestes dois casos, quando você compra uma opção de compra ou quando você compra uma opção de venda, você tem o direito de exercer ou não. Então, lembra disso, ó, eu sou o comprador de uma opção de compra, eu sou o comprador de uma opção de venda, eu tenho direito. Agora, se eu sou o lançador, o vendedor de uma opção de compra, o vendedor de uma opção de venda, eu tenho a obrigação. Então, lembra daquele exemplo da casa, né? O meu vizinho deu 50 mil, que ele quer comprar a casa 500 mil lá na frente, chegou lá na frente, ele viu que a casa está custando mesmo 500 mil e ele quer exercer. Ele tem o direito de exercer ou não. Eu, que recebi o prêmio de 50 mil, tenho a obrigação de exercer, certo? Então, são duas pontas diferentes, tá? E aí, nessa situação, a gente tem dois tipos de vencimento. Então, a gente pensa assim, eu vou fazer um contrato de opção, e aí eu coloco um vencimento, e aí lá no vencimento é que eu decido se eu vou decidir comprar ou não, né? Se eu vou exercer o meu direito ou não. Existem dois tipos de vencimento, né? A opção americana e a opção europeia. Na opção europeia, você só pode exercer o seu direito de compra e venda lá no vencimento, lá no dia que o contrato vence. Enquanto que na americana, você pode exercer o seu direito de compra e venda a qualquer momento durante a vigência do contrato, tá? Aí nessas terminologias do mercado de opção, a gente vai ouvir também falar de strike. Strike é o preço que você define como preço a ser tratado na hora de exercer a opção. Então, eu estou pagando um prêmio para você agora, e aí eu estou pagando nesse prêmio que lá no futuro eu vou ter o direito de comprar ou não um ativo a R$ 30. Esses R$ 30 é o preço do strike, tá? Então, quando você ouvir falar assim, qual é o strike dessa opção? Ou qual é o preço de exercício dessa opção? É o preço que você definiu, que é o preço que você quer pagar ou não lá na frente, ou o preço que você quer vender ou não lá na frente. Então, esse é o strike. O prêmio é o valor que você paga para ter direito de exercer a opção. Então, você tem uma ação que custa R$ 30. Aí o strike você define que é R$ 30 também. E aí, para ter direito de exercer essa compra lá na frente, você paga ali uma taxinha. E essa taxinha, esse valor,
se chama prêmio, para poder exercer lá na frente. Então, uma coisa é o preço da ação, R$ 30. Outra coisa é a taxinha que você paga para poder exercer se você quer comprar ou não. Isso aí é o prêmio. E aí, deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Bom, é um exemplo prático, né? Se eu compro uma opção de compra por R$ 1, referente a uma ação de R$ 10, então, na hora de exercer a compra, se eu quero comprar ou não, é vantajoso que essa ação esteja acima de R$ 11. Então, eu paguei um prêmio de R$ 1, o strike é R$ 10, né? Então, eu posso comprar ele até R$ 10. Só que eu já paguei R$ 1. Então, essa operação toda custou R$ 11. R$ 1 do prêmio, mais os R$ 10 do strike, se eu quiser comprar. Então, 1 mais 10, 11. E aí, para eu ter lucro, para eu ter uma vantagem financeira, o preço dessa ação tem que estar 11,01 no mínimo, né? Porque daí eu compro algo mais barato do que ele vale. Então, aí você tem uma vantagem na operação. Se a ação tiver caído, né? Se ao invés de R$ 11 ela tiver ido para 9 e eu tiver comprado uma opção de compra, aí eu vou ter prejuízo caso eu exerça. Mas se eu não quiser exercer, eu não vou ter, eu só vou ter o prejuízo do valor do prêmio. Certo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão. Ah, tá. E aí também o inverso, né? Eu estou falando de uma opção de compra. Então, eu peguei, né? Eu paguei R$ 1 no prêmio, numa ação que custa R$ 10 no strike, chegou lá, estava R$ 12, então aí eu tive lucro. Mas se fosse uma opção de venda, é interessante que no final o preço do ativo esteja abaixo do preço do strike. Aí eu posso vender ele pelo preço do strike, que é R$ 10, mais R$ 1 do prêmio, né? Só que daí ele vai estar custando abaixo. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você vender um carro a R$ 10.000, sendo que ele está valendo 8 na tabela FIP. Então, você garantiu via contrato que lá na frente você tem o direito de vender ele a R$ 10.000. Chegou lá na frente, ele está valendo 8. Você quer vender ou não? Você tem a opção porque você é dono você comprou a opção de venda. Então, você tem a opção de vender ou não. Vale a pena vender a 10 mil algo que você paga, que custa 8? Vale, porque daí você vai ter uma vantagem de 2. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões. Helenita, mas estas opções na bolsa existem em todas as negociações ou varia de acordo com a empresa? Existe um lugar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu fechar aqui. Ó, se você entra aqui no Google e digita opções Petrobras, por exemplo, tá? E aí você tem aqui alguns sites financeiros, né? Alguns sites especializados. Esse ADV-FN aqui é o primeiro, caso tenha ficado pequeno para vocês enxergarem aí. Esse ADV-FN, você clica nele e aí ele já vai te dar todas as opções disponíveis da Petrobras. Então, você consegue ver várias opções de compra ou de venda, né? Você comprando opções de call ou de put, e aí ele já vai te dar todas as características dessas opções. Então, vamos pegar aqui, ó, essa Petri 220, eu vou clicar em cima dela, cliquei em cima de Petri 220 e vamos dar uma lida aqui para entender o que é essa Petri 220. Então, a gente vê aqui, ó, que o preço de exercício é 22,03. E o prêmio para eu poder comprar essa opção está no fechamento aqui de 32 centavos. Então, hoje eu pago 32 centavos para que no dia 21/9 eu tenha a opção de comprar ou não a ação da Petrobras a R$ 22,03. Entendeu? Deixa eu voltar aqui para cá. Vamos voltar aqui, eu vou tentar explicar de novo porque é um pouquinho complexo. Só lendo aqui, né? Você percebe aqui que o estilo de opção é americano, então você consegue exercer o direito
até a data do vencimento, não precisa esperar. Aqui você tem a variação do prêmio, porque o prêmio também varia, né? Quando a ação começa a disparar, subir, 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 e você tem o direito, você comprou o prêmio, você tem o direito, o seu prêmio também valoriza. Então você pode trabalhar com o prêmio. Eu comprei um prêmio, comprei uma opção no começo do dia a 12 centavos, o preço de abertura, e no final do dia estava valendo 32 centavos a minha opção, ou seja, uma variação de 68%. Então, é isso que é alavancagem, quando a gente fala de alavancagem. Então, imagina só, você colocou R$ 1.000, você comprou R$ 1.000 de opção de Petrobras, você pagou 12 centavos por cada opção, e aí no final do dia essa opção estava valendo 32 centavos, você pode pegar essa opção e vender para outra pessoa e ter um lucro de 68%, que beleza, né? Só que pode acontecer de estar 12 centavos e de repente isso aqui virar zero, pode virar pó, e aí você perde tudo que você tem. Por isso que é muito arriscado você trabalhar com esse tipo de mercado. Então, é muito perigoso. Mas só recapitulando, então, eu vou voltar aqui. Vamos pegar uma outra opção da Petrobras. Vamos pegar aqui uma put agora, né? Vamos pegar essa Petro 190. Ah, só deixa eu mostrar aqui para vocês da onde que saem essas letrinhas. Deixa eu ver aqui. Vê aí se ficou fácil de vocês conseguirem visualizar. Sempre que for uma opção de call, vai ter essas letras aqui de A a L. Sempre que for put, de M a X. O que significa essas letras? É referente ao vencimento. Então, se a gente estiver falando de uma Petrobras, aquele exemplo que a gente acabou de ver, Petri 220. Se a gente fosse comprar uma ação normal da Petrobras, a gente digitaria lá na nossa corretora, lá, eu quero comprar 100 lotes, 100 ações da Petrobras, né, que é um lote. Quero comprar 100 ações. Você vai digitar, você não vai digitar Petrobras 100 ações. Você vai ter que colocar o código da Petrobras, que é esse código aqui, ó, Petri 4. Então, quando você digita Petri 4, 100 ações, aí você vai ver o preço da ação, você vai multiplicar e vai pagar o valor. Agora, quando for uma opção, você não vai digitar Petri 4, você vai querer achar o código da opção. E aí você vai achar esse Petri I 220. O que é esse Petri? Petri é a empresa, então Petrobras. Esse I aqui é referente ao período de vencimento. Então, a gente está falando de I. Onde que está o I na nossa tabela? Está em call. Então, você já percebe que essa opção é uma opção de compra. Então, ela vai estar aqui, ó, I. E quando que é o vencimento dessa opção? O vencimento dessa opção é em setembro. E qual que é o strike dessa opção? Aí você pega esse valor aqui, ó, 22,0. Então, você já percebe que o strike é de R$ 22,03. O 03 não aparece aqui porque o código não permite, tá bom?